Futebol de Bolso, um projeto do Brás Assunção. De volta para mais uma rodada. Nossa última rodada a gente teve aproveitamento de 100%, né? Como a gente já divulgou aí durante a semana. A gente deu 4 palpites, acertamos os 4. E aí a gente cravou uma odd. Se fosse uma múltipla, apesar da gente não sugerir muito múltipla, seria uma odd de 9. Então a gente conseguiu cravar aí os resultados da última rodada. E olha só, a gente estava analisando aqui os próximos jogos, da próxima rodada do Brasileirão, e aí eu encontrei algumas oportunidades interessantes. Principalmente levando em consideração que a gente está intercalando o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Então a gente teve jogo no meio da semana pela Copa do Brasil, e aí esses jogos saíram poucos gols, os confrontos ficaram muito em aberto. Então eu estou imaginando que os times irão poupar alguns de seus titulares. A gente provavelmente vai ter times mistos nessa rodada do Brasileirão. Principalmente o São Paulo. O São Paulo está sofrendo com algumas lesões, está com um time bem desfalcado por causa disso. Então imagina o São Paulo, por exemplo, indo desfalcado e com o time reserva para essa rodada. Então olha só, a gente estava estudando aqui, a gente tem algumas odds bem interessantes, mas para essa rodada, principalmente mirando a assertividade, a gente vai dar palpite em 3 jogos apenas. O primeiro jogo vai ser entre Bragantino e São Paulo. O São Paulo tem tido um aproveitamento muito ruim no Brasileiro jogando fora de casa. É o 19º colocado considerando a tabela do Campeonato Brasileiro com os jogos fora de casa. O São Paulo conquistou apenas 3 pontos fora de seus domínios. Então, olhando para esse cenário, que o São Paulo tem tido um desempenho muito ruim fora de casa, vai jogar desfalcado, porque alguns de seus jogadores machucaram e tem um confronto importante que é um clássico pela Copa do Brasil no meio da próxima semana. E contra o Bragantino, que tem tido um desempenho muito bom, o Bragantino, levando em consideração somente os jogos em casa, seria o 5º colocado do Campeonato Brasileiro. Então, levando em consideração todos esses pontos, eu estou imaginando uma vitória relativamente tranquila do Bragantino e está pagando uma odd de 1,90. É uma odd que eu vejo muito valor. E eu realmente acredito que o Bragantino vai vencer esse jogo. Nosso segundo palpite é para o jogo entre Fortaleza e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense também tem um confronto importante pela Copa do Brasil. Enfrentou o Flamengo no meio da semana, perdeu por 2-1 e vai precisar reverter o placar jogando em casa. Imagino o Atlético Paranaense também poupando alguns de seus titulares. E levando em consideração que nos últimos jogos o Atlético Paranaense não tem feito bons jogos em casa, tem acumulado derrotas, vai enfrentar um Fortaleza que é muito forte em seus domínios. E o Fortaleza que descansou no meio da semana e vai jogar, está se preparando aí para essa próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Então eu imagino o Fortaleza também vencendo esse jogo, está pagando uma odd de 1,75. Estou olhando minha cópia aqui para eu passar a informação certinha para vocês, tá bom? E aí o último jogo é o jogo, talvez seria o jogo mais impactante da rodada até então, porque a gente tem um Grêmio em ascensão. O Grêmio está na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, melhorou muito o desempenho, tem jogado muito bem, mas o Grêmio também está disputando a Copa do Brasil e também está com um placar com um confronto muito aberto, sabe? Empatou fora de casa, é verdade, contra o Bahia, foi um ótimo resultado, mas ainda está com um confronto aberto. Então eu estou imaginando o Grêmio também poupando alguns de seus titulares. Talvez poupe menos, porque é um confronto direto. É o Botafogo, líder do campeonato, contra o Grêmio. Mas eu imagino que o Grêmio vai poupar alguns dos seus principais jogadores. E aí, analisando o histórico desse Campeonato Brasileiro, apesar do Botafogo ter tido uma troca recente de técnico, o Botafogo é o melhor visitante do Campeonato Brasileiro até então. Então, imaginando esse cenário do Botafogo como o melhor visitante e o Grêmio poupando alguns dos seus principais titulares para esse jogo no meio da semana, dividindo as atenções aí, eu acredito que dá pra gente colocar uma fezinha no Botafogo, principalmente porque a odds está muito boa. Tá pagando uma odd de 1,80 para dupla hipótese no Botafogo. O Botafogo vence ou empata esse jogo. É importante eu destacar aqui que esse jogo é um pouco arriscado, porque o Grêmio tem tido um bom mandante, tem tido um bom aproveitamento nos jogos dentro de casa. Mas levando em consideração todo esse contexto de Copa do Brasil, poupar titulares contra o Botafogo, que tem sido o melhor time do campeonato, essa odd de 1,80 para dupla hipótese de empate ou vitória do Botafogo, eu achei que tem muito valor.
Então seriam esses 3 palpites. A gente tem outro jogo interessante também no domingo, vai ser Fluminense Internacional. Eu estou levemente inclinado a achar que o Fluminense vai vencer esse jogo, porque eu tenho assistido os últimos jogos do Internacional. O Internacional não tem apresentado futebol interessante, mas eu preferi não palpitar, porque o Fluminense também não está na sua melhor fase. Então vamos ficar nesses 3 palpites: Bragantino vencendo São Paulo, Fortaleza vencendo o Atlético Paranaense e Botafogo empatando ou vencendo o Grêmio fora de casa, tá bom? Vamos então acompanhar aí como será essa rodada. A gente espera que na próxima semana a gente volte aqui falando que a gente cravou novamente os nossos palpites. Um abraço para vocês.